Ora, quando nós falamos de autonomia e autodeterminação de uma pessoa, isso também vai desdobrar em várias dimensões desta mesma pessoa. A começar desde logo com a emancipação intelectual. A emancipação intelectual é quando uma pessoa sabe o que está em jogo, sabe os interesses que lhe estão cercados e como é que tem que, enfim, dinamizar e tomar opções mais corretas, mais acertadas para a sua vida. Em outras palavras, é saber o que está em jogo e, em consequência disso, decidir o seu próprio futuro de forma esclarecida, sem qualquer tipo de manipulação. Logo, a emancipação intelectual permite a pessoa ser esclarecida para assim também poder tomar decisões esclarecidas na sua vida. Ora, eu não considero que a generalidade das mulheres guineenses são, enfim, emancipadas intelectualmente. Porque só se pode estar emancipada intelectualmente quando a pessoa também não é analfabeta. Como nós sabemos, ainda muitas mulheres guineenses são negadas à culturação. Ora, se são negadas à culturação, isto também faz com que são condicionadas na sua liberdade, sobretudo liberdade de fazer melhores escolhas, melhores opções para a sua vida. Tanto que, por não haver essa emancipação intelectual, que nós vemos com que a mulher continua a ser manipulada, continua a ser usada, continua a ser, enfim, relegada no segundo plano no seu relacionamento com o homem. Ou seja, a mulher vive, no contexto guineense, vive mais para agradar, para ajustar as suas expectativas, as suas esperanças, as suas certezas num putativo homem que lhe faça feliz. Aliás, como eu disse no outro vídeo, que muitas mulheres, desde tenra idade, mulheres guineenses naturalmente, são logo incutidas a ideia de que tem que procurar encontrar um homem, de preferência um homem poderoso, um homem endinheirado, e em consequência disso, para que este homem possa lhe fazer feliz. Ou seja, a mulher guineense não dissocia a sua felicidade com o homem. Ora, a partir do momento que há esta máxima perversa, naturalmente que nós não podemos falar aqui da emancipação intelectual. Porque quando uma pessoa é intelectualmente emancipada, essa pessoa não vai aceitar muitas coisas que as mulheres guineenses aceitam no relacionamento. Desde logo, abusos, violência e violação. Quer dizer, tudo isso gratuitamente, inclusive elas acabam por legitimar estes comportamentos. Lembro-me quando estava ainda na Guiné, quando homens que às vezes que batiam nas suas namoradas, homens que batiam nas mulheres, era entendido como se fosse, enfim, prova de amor. Nós sabemos que prova de amor não se alcança com violência doméstica, mas sim de outra forma, sobretudo de manifestação de carinho, de atenção, de respeito, de consideração e de afeto, mas, sobretudo, do amor, etc, etc. Mas nós vemos que não é esta realidade que acontece com as mulheres guineenses, ou pelo menos a generalidade das mulheres guineenses, por causa dessa dependência emocional, dependência que vai traduzindo também na coação e na manipulação que as mulheres são, enfim, condicionadas por parte dos homens. Em suma, só se pode falar da emancipação das mulheres guineenses quando elas forem verdadeiramente emancipadas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista sexual. Porque nós sabemos que é através dessas três dimensões de emancipações que podemos falar da verdadeira emancipação. E isto remete-nos desde logo de que quando uma pessoa é emancipada intelectualmente, obviamente que é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa que consegue saber o que é melhor para ela e, sobretudo, quais são as melhores opções que possa tomar para dar sentido à sua própria vida. E uma mulher que é emancipada intelectualmente, obviamente que esta mulher não vai aceitar de estar a ser objeto de manipulação por parte dos homens, aceitar abuso de parte dos homens, aceitar violência por parte dos homens, aceitar ajustar-se aos caprichos individualistas dos homens. Mas sim, vai ser uma mulher que sabe o que é melhor para ela
e como é que tem que dar o sentido à sua própria vida. Mas isso tudo tem a ver com essas opressões que eu já tinha falado no outro vídeo, porque a dinâmica social, a dinâmica conjuntural da sociedade guineense faz com que a mulher viva em torno do homem, de fazer com que a mulher se ficasse numa posição de subalternidade. Ora, isto nós sabemos com a emancipação, isso não acontece. Esta é a razão pela qual, para haver uma verdadeira emancipação, tem que ter essas três dimensões. Porque nós sabemos que a pessoa até pode ter emancipação, entre aspas. Porque quando eu falo de emancipação intelectual, a emancipação econômica, a emancipação sexual, obviamente muitas mulheres guineenses têm essas emancipações do ponto de vista teórico, porque hoje já as mulheres cada vez mais estudam, não são analfabetas, antes pelo contrário são alfabetizadas. Mas a verdade é que só isto por si não é suficiente para alavancar a verdadeira emancipação da mulher. Por isso se fala-se do empoderamento, porque este empoderamento que vai fazer com que a mulher saiba o que é melhor para ela e quais são os caminhos que tem que trilhar para chegar a essa felicidade. Mas nós sabemos que a maioria das mulheres, quer sejam as mulheres letradas, quer sejam as mulheres não letradas, quer sejam as mulheres alfabetizadas, quer sejam as mulheres não alfabetizadas, quer sejam as mulheres do interior como as mulheres que são das cidades, nós sabemos que todas as mulheres acabam por viver em torno do homem, inclusive idealizar que a sua felicidade está no homem. A felicidade da mulher não está no homem, como também a felicidade do homem não está na mulher. A felicidade de qualquer ser humano está nele próprio. Agora, obviamente, quando nós vamos relacionar, quem vem relacionar conosco venha para agregar, para acrescentar, para reforçar aquilo que já temos. Porque se nós vamos pensar que a nossa felicidade depende do outro, nós sabemos que ninguém pode confiar em ninguém. Nós só podemos confiar no nosso todo-poderoso Deus. Porque a pessoa pode fazer-nos uma promessa hoje, passar amanhã e depois, enfim, falhar-nos e não cumprir essa mesma promessa. Aliás, havia uma máxima que é muito conhecida, sustentada por um ilustre bem conhecido, que diz: mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Uma pessoa pode assegurar-nos uma coisa hoje, amanhã e fazer ao contrário. Logo, a nossa felicidade depende só de nós, quer sejam homens, quer sejam mulheres. Mas há essa máxima que se propaga já há muitos anos na Guiné e até os dias de hoje, que a mulher sempre desde tenra idade ensinar que tem que esforçar para encontrar um homem da sua vida, de preferência um homem endinheirado, um homem poderoso, para lhe, enfim, dar sentido à sua vida, para lhe fazer feliz. Obviamente, como eu disse, quando uma pessoa pensa assim, não podemos falar da verdadeira emancipação, porque a nossa felicidade deve depender única e exclusivamente de nós, sem prejuízo, naturalmente, das pessoas que vêm para acrescentar algo à nossa vida, fazer sentido. Mas a nossa felicidade depende única e exclusivamente de nós. Mas nós vemos isso tudo para ilustrar essa grande verdade de que a mulher ainda não se emancipou verdadeiramente, ou seja, não se empoderou, porque só através desse empoderamento intelectual, empoderamento financeiro, empoderamento sexual, verdadeiramente podemos dizer que as mulheres guineenses são emancipadas. Porque se nós vemos, por exemplo, as sociedades europeias, a mulher realmente é emancipada. Mas por quê? Porque ela tem essa emancipação intelectual, tem essa emancipação financeira e tem a emancipação sexual. A emancipação intelectual, a mulher estuda, é esclarecida e sabe o que é melhor para a sua vida, por isso não fica sujeita àquelas práticas de manipulação, de abuso, de bullying, de violências e casos que vai degenerando, por exemplo, a violência doméstica, até em casos extremos no feminicídio. Não chega a essa via. Por quê? Porque ela sabe o que é melhor para ela e vai decidindo também de acordo com esses esclarecimentos que ela tem.